A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, desejo a todos vocês aí um excelente dia na presença do Senhor, que o Espírito Santo esteja presente aí na sua casa, sobre a sua família, fazendo toda a diferença nesse dia de hoje. Amém, querido? Estamos aqui mais uma vez para aplicar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, e você, querido, e sua família são nossos convidados. Então não perca tempo, pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza, querido, que esse estudo vai ser bênção nas nossas vidas. Eu aproveito aqui também a oportunidade para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a toda a família sacerdotal. Amém, querido? Então vamos lá, não perca tempo, pegue esse link aí nas suas redes de relacionamento, compartilhe, que esse estudo vai ser bênção. O Senhor colocou um tema muito importante no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você. E esse tema, querido, ele diz assim: a presença de Deus. Como é importante, querido, nós termos conhecimento de ter a presença de Deus nas nossas vidas, no nosso dia a dia. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Será que você tem a presença de Deus na sua vida? Então, querido, esse foi o tema que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você nesse dia de hoje. Mas como nós fazemos sempre, querido, nós vamos estar aqui orando, entregando nas mãos do Senhor esse momento, que nós vamos estudar acerca da presença de Deus. Então, querido, aí onde você estiver, se você puder, curva a sua cabeça que nós vamos estar orando para o Senhor tomar a frente desse estudo. Meu Deus e meu Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado por este dia na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por todos os alimentos que têm chegado em nossa mesa, concedido por ti. Muito obrigado, Pai amado, por todos os livramentos que tu tem nos dado. Muitos passam por despercebidos sem que nós possamos ver, mas tu estás ali conosco, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Muito obrigado pelo alimento que chega em nossas mesas, concedidos por ti. E eu te peço também, Senhor, que tu toma a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, que eu não venha aqui, Pai amado, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Pai amado, que saia direto do seu coração para o coração dos teus filhos. É o que eu te peço, Pai amado, e eu já te agradeço em nome de Jesus. E você, querido, que está comigo, diga amém. E para nós darmos continuidade a esse estudo, o Senhor também colocou um texto da Bíblia no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você. Então, se você estiver em posse da sua Bíblia, pegue-a, acompanhe a leitura da palavra. Se não estiver em posse da sua Bíblia, acompanhe aqui pela tela do computador ou pela tela do seu celular. E a palavra de Deus diz assim para mim e para você, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Então, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para que nós possamos dar seguimento nesse estudo. Então, depois, se você puder, pega ali o seu livro de Efésios, pega esse capítulo 1, dá uma lida, dá uma estudada, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, vai agregar muito valor no seu conhecimento da palavra de Deus. Querido, muitas vezes, para nós termos acesso a alguns lugares, nós temos que apresentar algum tipo de comprovante, nós temos que apresentar algum tipo de credencial para quê? Para nós podermos entrar, para nós podermos participar, para nós podermos estar ali. A exemplo, para você entender o que eu estou te falando, se nós formos assistir um filme no cinema, eu e você, nós precisamos de comprar o ingresso, apresentar aquele ingresso na entrada para nós podermos assistir o filme.
Para entrarmos em um ônibus, em um avião ou em qualquer coletivo, nós precisamos comprar a passagem e apresentar essa passagem para que nós possamos nos transportarmos nesse coletivo. Se nós, querido, trabalharmos em uma empresa de grande porte, nós precisamos de quê? De um crachá, para quando nós entrarmos na portaria, nós apresentarmos esse crachá para nós podermos entrar na empresa. E esses, querido, como vários outros lugares que nós frequentamos, não têm livre acesso. E se desrespeitarmos essas regras de entrada, nós podemos causar muito transtorno para as nossas vidas. Nós podemos criar muitos problemas para nós. Em alguns países, só para você ver a título de exemplo, você pode até ser preso se você tentar ultrapassar a fronteira sem o passaporte, sem o visto, para poder entrar nesses países. Mas o que eu gostaria de te dizer nesse dia de hoje, querido, e se você sabia que no passado o acesso à presença de Deus também ele era restrito. Você sabia disso? Que não era qualquer pessoa que tinha acesso à presença de Deus? Somente aquele que tinha credencial podia estar junto ao Senhor, poderia entrar na presença do Senhor. Desde os tempos de Moisés, querido, apenas o sumo sacerdote podia entrar na presença do Santo dos Santos. E aonde era esse local, o Santo dos Santos? Era onde Deus se fazia presente. Deus se fazia presente ali ao homem através da Arca da Aliança. E como isso funcionava para você entender? Uma vez por ano, o sacerdote ultrapassava o véu. Então, veja, o sacerdote ele só se colocava na presença de Deus uma vez por ano. Ele entrava naquele lugar com uma tigela com sangue de um animal sacrificado. E o que ele fazia? Ele despejava o sangue na tampa da arca, que também era chamada de quê? Propiciatório. E ele oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. E isso, querido, era necessário porque como nos diz em Romanos 6:23, pois a consequência do pecado é a morte. E o animal sacrificado, ele fazia o quê? Ele substituía a morte de uma pessoa ou daquelas pessoas. E através, querido, desse ritual, o sumo sacerdote, ele representava todo o povo de Deus e a si próprio, e aos pecados encobertos ou perdoados com esse ato. Então, era esse ato que perdoava os pecados do povo. E esse ato era feito através do sumo sacerdote, porque só ele, uma vez por ano, poderia entrar na presença do Senhor Deus. E qualquer outra pessoa, querido, que atravessasse o véu e entrasse ali na presença do Senhor, o que acontecia com ela? Ela morreria, ela era fulminada, inclusive o sumo sacerdote, caso ele não levasse o sangue do sacrifício, que nós podemos dizer, querido, que era o passaporte para ele entrar na presença do Santo dos Santos. Porém, querido, Deus, por sua bondade, por amor a mim e a você, por amor à humanidade, Deus quis que todos nós tivéssemos acesso a Ele, direto, sem intermediário, sem intercessor, para que nós pudéssemos se dirigir a Ele. E por isso, querido, o que Ele fez algo maravilhoso por mim e por você. Ele nos enviou o seu próprio Filho Jesus, para quê? Para ser sacrificado pelos nossos pecados. E veja, querido, o que aconteceu quando Cristo deu o seu último suspiro ali na cruz do Calvário. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito ao Senhor. E naquele momento, para você entender, querido, o véu do santuário ele foi o quê? Ele foi rasgado em duas partes, de alto a baixo. E aí, querido, nós passamos a ter acesso direto ao Pai. E nesse momento, nesse ato, a terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram o quê?
foram ressuscitados e eles saíram, querido, dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus e entraram na cidade santa e apareceram a muitas pessoas. E aí, querido, quando o centurião e os que com ele vigiavam ali o corpo de Jesus viram o terremoto e tudo o que estava acontecendo, eles tiveram que eles tiveram muito medo, eles tiveram muito temor. E quando nós vamos no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 50, eles disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E a Bíblia, querido, ela nos revela que quando Jesus anunciou a sua morte, o que aconteceu? A terra tremeu em luto ao Criador, as rochas e os sepulcros se partiram, e nem mesmo o templo de Jerusalém resistiu àquilo, resistiu àquele ato. E no momento que Jesus entregou o seu espírito, o que aconteceu? O véu que impedia o acesso ao Santo dos Santos, ele foi rasgado de cima a baixo, ou seja, de Deus até o homem. Então agora eu e você, o ser humano, o homem, teria acesso direto ao Deus Todo-Poderoso. E se antes, querido, o acesso à Arca da Aliança era limitado apenas ao sumo sacerdote, agora com esse ato, com esse acontecimento, a entrada na presença de Deus estava livre para todos que colocaram sua fé no Cordeiro de Deus, no Jesus Cristo Todo-Poderoso, aquele que tira o pecado do mundo. Querido, o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário é o passaporte que nos garante acesso livre aos braços do Pai. É esse sangue, querido, que nos concede esse passaporte para que nós venhamos a ter um acesso direto ao Pai. Sabemos, querido, que algumas religiões ainda insistem na ideia que as pessoas precisam de um sacerdote para representá-las diante de Deus. Porém, querido, o apóstolo Pedro, ele descarta totalmente esse pensamento e ele nos diz através da palavra de Deus no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, para que eu e você entenda que nós não precisamos mais de sumo sacerdote, nós não precisamos de representantes, nós temos acesso direto ao Pai. A palavra dele diz: vocês, porém, são geração eleita. Ele diz: sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então, eu e você, querido, após esse ato, foi nisso que nós nos transformamos, geração eleita, sacerdócio real. Eu e você, querido, nós somos nação santa e povo exclusivo de Deus. Ou seja, meu irmão, para você entender melhor o que o apóstolo Pedro está nos dizendo no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele está querendo nos dizer, querido, que nós somos gerações eleitas, sacerdócios reais, nação santa e povo exclusivo de Deus. Nós não precisamos mais de representantes para nós entrarmos na presença do Senhor. E ele está nos dizendo, querido, que agora todos que creem em Jesus como seu único, como seu eterno, como seu verdadeiro e suficiente Salvador, se tornaram o quê? Sacerdotes e podem entrar na presença de Deus livremente. Quando nós vamos também, querido, no livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 19 e 20, também nos afirma que podemos ter plena confiança para entrar no Santo dos Santos, porque pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu que foi rasgado, isto é, do seu corpo. Então, meus irmãos, não tenha medo de entrar na presença de Deus, não tenha medo de entrar na presença do Senhor. Não pense que você é tão pecador ao ponto de precisar ainda, querido, de um intermediário, de um sacerdote para interceder por você. Não, querido, eu e você temos direto acesso ao trono da glória, ao trono do Pai.
Somente Jesus, através do seu sangue, pode fazer isso, pois ele é o único, querido, que nunca pecou. Ele é o único, querido, que ressuscitou. E ele é o único que está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. A palavra de Deus, querido, é muito clara acerca disso em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, pois nos diz: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, querido, essa é a palavra de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, para que eu e você venhamos a entender que hoje nós temos acesso direto ao Pai. Por isso, amado, você que está aqui me assistindo hoje, se alguém insistir que você precisa confessar os seus pecados a alguém para você ser perdoado, não acredite nisso. Jesus é o único capaz de nos perdoar e nos dar a salvação. Ele conhece, querido, todas as nossas fraquezas, ele conhece todos os nossos pecados e sabe o que ele faz? Ele se compadece de nós. Quando eu e você falhamos, quando eu e você pecamos. Portanto, querido, visto que temos um grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que adentrou aos céus, o Jesus, Filho de Deus, o que nós devemos de fazer? Nos apegarmos a Ele com toda a firmeza, a fé que professamos nele. Hoje a nossa fé, a minha fé, a sua fé, ela tem que ser firmada em Jesus, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim, querido, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém ele não pecou, ele não decepcionou ao nosso Deus, ele se manteve firme. Sendo assim, querido, nós devemos nos aproximarmos do trono da graça com toda a confiança, a fim de que, a fim de recebermos a misericórdia. E quando nós recebemos a misericórdia do Senhor, nós encontramos também graça que nos ajuda no momento das nossas necessidades, nos momentos mais difíceis que, porventura, nós venhamos a passar. Amém, querido? Então, esse foi o estudo que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse, nesse dia de hoje, compartilhar com você, querido. Então, aí onde você estiver, se você puder, querido, curve a sua cabeça, que nós vamos estar orando para que essa palavra seja firmada em nosso coração e crie morada em nossos corações. Amém, querido? Curve a sua cabeça que nós vamos orar. Meu Deus e meu Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Depois desse estudo abençoado, desse estudo maravilhoso, desse estudo esclarecedor que o Senhor nos proporcionou nesse dia de hoje, podemos, querido, ter a certeza que tudo que o Senhor nos fornece, nos oferece, é verdadeiro. O Senhor é o nosso sumo sacerdote e nós somos, conforme disse a palavra de Deus no livro de 1 Pedro, nós somos, queridos, geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa e povo exclusivo de Deus. Muito obrigado por isso, meu Senhor. Que essa palavra, Pai amado, vá direto aos corações dos teus filhos e que os seus filhos, Pai amado, tenham corações de terra fértil, que recebam essa palavra e que essa palavra se multiplique a 100 por 1 no coração dos teus filhos, que essa palavra, Pai amado, não fique apenas no campo da audição nas nossas vidas, mas que essa palavra, Pai amado, fique no campo da prática, para que nós possamos praticá-las em todos os dias das nossas vidas. Que essa palavra, Pai amado, tenha servido para fortalecer a fé dos seus eleitos, Pai amado. Que essa palavra tenha servido para que eles venham buscar mais intimidade contigo e entendam que são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo eleito por ti, Pai. É o que eu te peço, Pai amado, e eu já te agradeço em nome de Jesus. E você, querido, aí onde você estiver, que você puder, você diga amém. Querido, que palavra foi essa que o Senhor nos trouxe nesse dia de hoje, falando acerca da presença de Deus
nas nossas vidas. Que essa palavra tenha sido uma bênção na sua vida. Essa palavra abençoou muito a minha vida. Essa palavra abençoou muito e abriu muito a minha visão, fortaleceu a minha fé diante do meu Deus. E eu espero, querido, que ela tenha causado esse impacto também na sua vida. Se essa palavra criou esse impacto na sua vida, querido, nos comentários aí dá um glória a Deus, dá um aleluia, clique no like, inscreva-se no canal, compartilhe essa palavra nas redes sociais, nas suas redes de relacionamentos, porque com certeza, querido, tem pessoas que, como eu e você, estão precisando ouvir uma palavra como essa, uma palavra abençoadora, uma palavra esclarecedora. E o Senhor, querido, Ele se agrada muito dessa sua atitude, de você estar aí nesse momento investindo tempo em conhecer a palavra do Senhor, em aprender a palavra do Senhor, em buscar intimidade com o Senhor, para que você possa aplicar no seu dia a dia, no dia a dia da sua família. Querido, pode ter certeza que o Senhor, Ele se agrada muito dessa sua atitude. Querido, e hoje nós te aguardamos ali na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Nós ficamos ali na Rua Ataúba, número 75, na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. Querido, não falte, nos faça uma visita, que eu tenho certeza que tem uma palavra de Deus abençoada e abençoadora para a sua vida e para a vida da sua família, que vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Amém? Então, querido, muito obrigado por você estar aí até esse momento, estudando conosco a palavra de Deus. E eu deixo para você aqui um beijão, que você tenha uma semana abençoada e abençoadora, um mês abençoado e abençoador, um ano abençoado e um ano abençoador, com toda sorte de bênçãos, querido, e coisas boas. E aí, onde você estiver, que você puder, você diga amém.